gente tem que tomar muito cuidado, porque a beleza ela está muito relacionada com a parte de ego, vaidade. Então, por isso que eu acho muito importante, quando as pacientes vão escolher um profissional, elas escolherem bem esse profissional, para que ele dê esse direcionamento para ela também. Dizer não para os pacientes é um ato de amor, porque a partir do momento que a gente não fala esse não, é onde o paciente vai entrar nessa linha de fuga, né? Então, assim, muito provavelmente já vai estar passando do ponto, não vai ser mais algo ali que está harmonizando, que está deixando bonito, que está edificando a paciente de algum jeito, já começa a ficar nítido que começou a entrar num outro lugar. O ser humano, ele tem aí uma tendência ao pré-julgamento, né? A todo momento que a gente é esticado ali, a gente precisa se desenvolver, a gente não quer. É muito mais fácil ficar no lugar que a gente está, é muito mais fácil se manter ali na sua zona de conforto. Porém, quando você se permite e você se arrisca, você começa a conhecer novos lugares, você começa a se desenvolver, enfim. E soltar a mão significa ter um relacionamento, né, Fabi? E o relacionamento ele não é construído do dia pra noite. Exatamente. Então a gente vê muitas vezes, tem envolvido a questão da religiosidade, né? As pessoas vivendo uma religião e não de fato a espiritualidade em si. E o relacionamento ele é construído, então você não vai criar intimidade com Deus do dia pra noite. E é muito fácil de você se perder, porque não precisa de muito para você perceber que o que as profissionais muitas vezes buscam é a bolsa, o carro, a viagem, a roupa de marca. E para você teoricamente, né, ter um bom posicionamento no segmento, você tem que ter tudo isso, né? E não é que eu não acho que a gente não deva, a gente deve e a gente merece. Sim, inclusive a gente ama, tá? Exato. A gente ama. Só que para mim o verdadeiro sucesso está envolvido com você ter tudo isso sem perder o que você tem dentro do seu coração. E Deus sempre vai saber do nosso coração, né? Então Ele sabe dentro de mim que quando eu tô passando, por exemplo, de maneira prática, passando um planejamento para uma paciente, eu não tô interessada no quanto aquele valor final vai custar. E todos os dias no consultório eu faço uma oração antes de começar os meus atendimentos, enfim, que eu falo para Deus, né? Que não seja sobre eu e ela, seja sobre o que o Senhor tem para a vida dela e que eu seja só usada como um instrumento, como uma ferramenta. Iniciando mais um episódio do Marcas com Alma, e dessa vez com uma convidada ilustre. Ela tem o poder de transformar através das mãos, não somente a face e a identidade das mulheres, mas também de resgatar quem você é. Eu estou aqui com a doutora Isa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fabi. É uma honra ter você aqui. A honra é toda minha, assim, um sentimento de gratidão gigantesco. Você sabe o quanto eu sou admiradora da Fabiane mesmo como pessoa, mulher, cristã e principalmente também como profissional, que foi como eu te conheci, né? É uma alegria imensa estar aqui hoje com você. Ai, que linda. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, meu amor. Aproveitando, se apresente para quem está nos assistindo. Quem é a doutora Isabela? Sou Isabela Proença, cristã, filha do Nosso Senhor, noiva do Johnny, mamãe da Manuela, minha ruiva maravilhosa. Linda, por sinal. A mãe é suspeita, né? Mas ela é um doce mesmo. Além de linda, é uma menina incrível. Harmonizadora facial, sou dentista. Minha formação é em odontologia. E hoje o meu foco aí, a minha especialidade é em harmonização facial. Vamos lá, hoje teremos um bate-papo muito profundo. Vai você achando que vamos falar só de harmonização. Tem muita coisa aqui. Estou sentada com uma mulher de negócios, gente, que tem resultados não só de faturamento, mas de muitas coisas que ela vai abrir aqui. E quero iniciar com uma pergunta. Isa, qual foi a decisão que você sentiu ao longo do seu empreender que elevou o nível do seu negócio? Seja no quesito de faturamento, seja no quesito até da liberdade de tempo, que hoje eu sei que você faz uma boa gestão da sua agenda. Sim. Como que foi essa virada de chave que tantos dizem por aí? Foram duas questões, na verdade. A primeira, quando eu decidi
ter como prioridade uma das esferas da minha empresa a questão do marketing e aí do branding e posicionamento. Sou suspeita para falar, mas as duas esferas ali se complementaram, mas quando o branding entrou, eu senti foi quando de fato turbinou assim o meu trabalho. Eu já tinha a técnica, eu já tinha a estrutura, eu tinha, vamos falar assim, a estética do consultório, mas quando eu tive a oportunidade de ter esse olhar para missão, valores, propósito e inserir toda a minha essência de fato no meu trabalho, na jornada do paciente, isso foi assim muito edificante, mudou completamente tudo, assim, desde a parte financeira, né, até a parte mesmo de propósito. Por que eu faço o que eu faço? As coisas mudaram bastante por lá. Você tocou em um ponto, Isa, que eu amo falar, que é sobre o porquê de você fazer o que você faz. É onde entra a lacuna do branding. Até para explicar para o pessoal que está nos assistindo, o branding ele é a causa, a razão, a emoção do seu negócio. Eu costumo dizer que é onde nós trazemos mais sentido e significado. Então, a Isa, além de cliente, nós temos uma conexão muito especial. E eu já tive o privilégio de ser também paciente dessa doutora maravilhosa. Aqui, ó, o resultado dela. Eu falo que é como se fosse uma pintura, né, Isa? Sim. Você vai pintando um quadro em branco Vocês ali, são um quadro né? branco, exatamente. E dentro dessa questão de trabalhar do porquê, da causa, da razão, eu vejo que você carrega um propósito muito lindo. Então, primeiro que eu senti zero dor. Mulheres que têm medo de agulha, enfim, zero dor com essa mulher. E existe uma causa, né, por trás da harmonização facial. Falando no seu trabalho, como você mexe muito com a autoestima da mulher, vive um resgate assim muito profundo que você faz ali com as suas pacientes dentro da harmonização. O quanto que você enxerga que muitas vezes, né, harmonizar, já que é um assunto que está tão em alta, pode ser tanto uma fuga quanto uma cura. Exato. É isso assim, tá totalmente. Eu falo que é uma linha muito tênue, né, das mulheres, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque em um momento pode ser sim um momento de cura, mas dali muito próximo pode se tornar sim uma questão de fuga, né, porque a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a beleza ela tá muito relacionada com a parte de ego, vaidade. Então, por isso que eu acho muito importante quando as pacientes vão escolher um profissional, elas escolherem bem esse profissional, para que ele dê esse direcionamento para ela também. Dizer não para os pacientes é um ato de amor, porque a partir do momento que a gente não fala esse não, é onde o paciente vai entrar nessa linha de fuga, né? Então, assim, muito provavelmente já vai estar passando do ponto, não vai ser mais algo ali que tá harmonizando, que tá deixando bonito, que tá edificando a paciente de algum jeito, já começa a ficar nítido que começou a entrar num outro lugar, né? E sempre, assim, isso é algo que eu carrego já dentro do meu coração, independente se ela disse isso pra mim em consulta ou não, a gente sabe que a mulher, ela quer ser cuidada, né? A gente tem tantas responsabilidades, são tantos pratinhos a serem equilibrados, né, no nosso dia a dia. E quando a gente tem um momento de autocuidado, e assim, o cuidado estético, né, ele é escrachado isso, a gente quer se cuidar. Então a gente precisa de um profissional que de fato faça isso de uma maneira honrosa, né? Porque é como eu falei, a gente vai fazendo e a gente se empolga, vê que é legal, vê que tá bonito. Só que tem que ter muita responsabilidade com isso. Eu preciso de muita prudência para orientar essas pacientes corretamente, porque é muito rápido para se tornar uma fuga, porque a paciente entende que aquilo é bom, que aquilo faz bem e que mudou e que trouxe mais confiança, mas isso não necessariamente significa que ela deve estar sempre lá, né? Então a gente tem que ser muito pontual, muito responsável, e essa clareza é algo que eu sempre busco trazer para as minhas pacientes. E aproveitando isso, eu vejo o quanto que você mexe com a autoestima das mulheres. E isso está muito ligado à nossa identidade e à forma como Deus nos enxerga. E recentemente, passando aí, né, pelo seu rebranding, o seu posicionamento, nós estamos reverberando cada vez mais a questão do quanto você está conectada com Deus. Você poderia partilhar esse processo que você viveu, a sua conversão, ter aceitado Jesus Cristo, o quanto que isso também impactou no seu negócio? Porque você já tinha um certo sucesso antes de você se converter, mas existia uma Isa antes de Jesus e existe uma outra Isa depois dele. E que mudança, né? Que só quem me conhece sabe que mudança. Na verdade, hoje olhando assim esse cenário, depois dele ter
ser completado de alguma forma, né? Eu vejo o quanto Deus foi pontual em algumas coisas. Então, principalmente quando Ele uniu os nossos caminhos especificamente. Sim. Não planejei falar muito sobre essa questão específica, mas você estava falando e eu já fui pensando, eu falei, olha como tudo conversa. Quando a gente se conheceu, você começou a incomodar algo dentro de mim sobre essa questão do propósito que nós comentamos, né? Então, por que eu faço o que eu faço? O que eu quero proporcionar para essas pacientes? Quais são os meus valores, os meus princípios, né, dentro do consultório? E eu conseguia perceber que eu tinha muita dificuldade em falar sobre isso. Porque acaba que fica aquela coisa muito clichê da harmonização, né? Eu quero elevar a autoestima. Tá, mas como? E qual é o seu diferencial também, vamos dizer assim? E eu via que faltava mesmo, né? Propósito, faltava realmente algo, uma base, alguma coisa ali faltava. Era a frase que eu carregava muito comigo naquela época. E eu sentia um incômodo interno muito grande com essa questão, e não só no profissional. Isso reverberou com a questão do branding, que foi onde ficou claro que eu não tinha um propósito bem definido, que eu talvez tinha um propósito que era algo que o mercado falava, né? Que todo mundo dizia e eu ia naquele flow, né? E também na parte, no âmbito pessoal mesmo. Eu sentia, numa época da minha vida, um incômodo muito grande de, nossa, eu já tenho uma casa legal, eu tenho filha, né? Sou muito feliz no meu maternar, tenho uma profissão boa, financeiramente eu tô bem, mas eu sentia um vazio dentro de mim, né? Algo que não se preenchia ali com as coisas, vamos falar assim, do mundo, né? As coisas que eu já tinha. E aí, quando eu conheci o meu noivo, em uma conversa, na verdade, com o meu cunhado, ele falou, Isa, isso... E assim, hoje eu escuto tanto isso e algo na época foi tão, assim, transformador pra mim que ele falou e era tão óbvio, né? Ele falou, porque existe um espaço dentro da gente que só Deus pode preencher. Uau. E aquilo, assim, tocou de uma maneira muito profunda o meu coração. Eu nunca esqueci. Até hoje, na verdade, essa frase e a voz do meu cunhado ecoam no meu coração quando, enfim, eu penso na minha conversão, penso em Deus. É aquele espaço que é só dele. E é engraçado que no começo eu achava que talvez era um espaço, talvez um espaço pequeno, não tão importante, só algo ali que fosse complementar. E hoje é o único e o espaço mais importante no meu coração, né? Tudo que eu faço, tudo que, enfim, eu falo, tudo que eu vivo, eu sinto, hoje está conectado com Jesus. E na minha conversão, assim, eu aprendi algo muito forte, que eu parei de colocar a minha confiança, parei de colocar as minhas expectativas nas coisas, nas pessoas, no meu dinheiro, a minha segurança, né? E quando eu peguei tudo isso e coloquei no colo de Jesus, foi quando tudo mudou na minha vida, assim. As coisas, a minha vida, assim, ela se transformou de uma forma que é até difícil de explicar, assim. Porque num período curto de tempo, simplesmente todas as áreas da minha vida, elas se transformaram, né? Então, até abrindo, assim, um pouquinho para vocês, nós estamos noivos, a gente já encontrou a nossa casa, a gente vai casar aqui num período curto de tempo. Já estamos, né, construindo a nossa família. No consultório, a gente teve uma colheita, assim, que nunca havia acontecido nesses 5 anos, desde a nossa inauguração. Então, muita prosperidade financeira. Eu acredito que quando você coloca Deus no centro, o resto é só uma consequência. Sim. Sabe? Então, foi, assim, muito transformador. E relacionado à autoestima, assim, tanto minha, Isabela, como das minhas pacientes, o meu posicionamento, ele mudou demais. E não é como se eu não tivesse autoestima. Eu já era muito feliz com a minha imagem. Eu sempre, nunca tive muito problema com essa questão de autoconfiança, autoestima. E eu lembro que no início da minha conversão isso foi uma dificuldade muito grande minha. Porque eu tinha um estilo de roupa, eu tinha um estilo de comunicação Quando ali. Jesus entra, ele muda tudo. Ele muda tudo. E ele é sobre isso, né? A palavra, ela confronta a gente. Sim. Não é um processo confortável. E eu senti muito incômodo no início. E principalmente em relação ao meu posicionamento no consultório, o meu posicionamento, até eu falo de identidade visual mesmo. E
quando eu me converti, eu lembro que eu olhei pro meu guarda-roupa e eu falei, as coisas aqui não estão mais se conectando, né? E aí eu comecei uma mudança silenciosa, foi um pouquinho, eu comprei uma coisa aqui, comecei a experimentar uma coisinha ali, comecei a mudar o jeito do meu cabelo, da minha maquiagem. E aí, no consultório, isso, eu brinco que fez quase um movimento, assim. Eu comecei a perceber até as minhas pacientes mudarem um pouco nesse sentido, se conectarem melhor e perguntarem, falarem, nossa, isso gerar uma admiração. E até também das pessoas no Instagram, de meu Deus, como você mudou, como você tá diferente, tô amando essa sua fase mulherão, empresária e tal. E assim, no final é tudo sobre Jesus. Sim. Era ele que estava aqui dentro, por trás disso o tempo todo. Então foi maravilhoso, assim. A minha autoestima, ela mudou completamente. Hoje eu me vejo uma Isa muito mais completa, uma Isa muito mais verdadeira e conectada de fato com quem eu sou, assim. Eu acredito muito que antes de sermos empresárias, mães, esposas, noivas, nós somos filhas de Deus. E quando a gente entende esse lugar, todas as outras lacunas começam a serem preenchidas. Sim. E foi o que aconteceu, principalmente no empreendedorismo, né, Isa? Que nós vemos muito essa guerra, muitas vezes, esse padrão, seja na área da estética da beleza, seja na área de posicionamento e branding, N áreas, é uma competição acirrada pelo quê, né? Você tem que ser a melhor, você tem que ter o melhor resultado, você tem que trazer... Isso a gente acaba pegando a bagagem, daí entre os outros papéis que as mulheres também carregam, que é a maternidade, é o casamento, é o empreender, é o negócio. Então a gente pega muitas bagagens e muitas vezes a gente foge do principal lugar, ser filha. Uhum. E eu acredito que quando Deus nos chama para ter um negócio com propósito, Ele é o sócio majoritário. Então ele está à frente de tudo. É que muitas vezes nós, seres humanos, somos falhos e difícil entrar nessa lacuna da confiança, né? Sim. Confiar que Deus vai prover desde que nós façamos a nossa parte. Não é também colocar os pés pelas mãos, Deus vai cuidar. Sim. E esperar que caia do céu. Do céu, né? sim. E eu vi a sua construção, podendo participar dos bastidores e essa curva de crescimento assim exponencial que o seu negócio fez. Desde faturamento, desde resultado, ticket médio. Claro que a gente trabalhou de uma forma intencional. Mas o que eu vejo da sua fala? Existiu ali um âmbito espiritual. Mas por quê? Você, Isabela, se colocou num papel que Deus te chamou para estar. Antes de ser empresária, você é a mãe. Antes de ser empresária, você é filha. E como que foi para vocês esse processo? Se você puder abrir o seu coração para nós e até para as mulheres que estão assistindo, como que foi esse processo muitas vezes que o mercado dita, parece que você está deixando de lado o seu trabalho para cuidar da sua família, para estar com os seus, para priorizar o que Deus te chama? Será que eu não vou perder dinheiro no meio do caminho? Como que foi? Vou deixar dinheiro na mesa, né? Sim. Hoje, o que o mercado diz que você tem que fazer, basicamente, é que você deve vestir um personagem. Eu acho que aí esse é o ponto-chave de ser compreendido. Eu nunca me esqueço sobre uma mentoria que eu iniciei em 2022. E eu fiquei assim, de cara quando eu contratei a mentoria e aí chegou em um determinado ponto ali. E você tem esse arquétipo. Você tem que caminhar dentro disso aqui, você tem que vestir essa roupa, passar esse batom. E eu falava, meu Deus, isso aqui não tem absolutamente nada a ver comigo. Mas, como eu não tinha um outro direcionamento, como eu não tinha uma outra opção, eu não tinha uma visão, era o que estava proposto, eu falei, então a gente vai fazer, né? E não me entenda mal, porque isso me colocou em alguns lugares. Eu já tinha, né, uma boa empresa, né, um bom posicionamento, mas eu estava vestindo um personagem. E o custo de vestir esse personagem, ele é muito alto. Então é algo que eu trabalhei dentro de mim por muito tempo para curar, mas assim, eu deixei muitos pratinhos da minha vida desequilibrarem, porque eu foquei naquele personagem empresarial e todo o resto eu fui levando como deu, né? Então, como eu disse, isso me colocou em bons lugares, me proporcionou ali, né, autonomia financeira, vamos dizer assim, não me proporcionou liberdade, mas me proporcionou autonomia.
E isso me trouxe um conforto, mas era algo assim, totalmente. Era uma imagem mesmo que eu passava, porque no fundo eu sabia que as coisas não estavam bem, né? Podia estar prosperando, tinha ali a minha parte financeira que estava legal, mas todo o resto estava desmoronando, né? Então, quando Jesus entrou na minha vida, ele veio com uma proposta muito clara. Agora você vai parar essa estação e você vai cuidar de todo o resto. E eu lembro que isso foi muito difícil pra mim, muito difícil, porque eu estava acostumada a entrar no consultório 8, 9 horas da manhã, sair 9, 10 horas da noite. Eu lembro claramente, assim, das cenas de eu chegar na casa dos meus pais 10 e meia da noite do consultório e a Manu já tá dormindo. E aí começou a me gerar um incômodo quando a Manu tava por volta, assim, de um aninho e meio. E os primeiros passos dela não fui eu quem viu. Não fui eu quem ensinou a bater palminha. Não era eu quem tinha apresentado uma comida ou outra. Enfim, eu comecei a perder alguns momentos dessa infância dela, né? E aquilo começou a me machucar. Foi ali onde tudo começou. E esse ritmo acelerado, essa hiperprodutividade que o mercado diz que a gente tem que ter, né? Que as mulheres têm que ter, que você tem que ser, né, empoderada, e você tem que ser dona do seu próprio negócio, e você tem que... Enfim, parece que você tem que ser dona, você tem que ser da conta do mundo, né? Da conta de tudo. Eu comecei a sentir um peso muito grande. E aí, isso já foi antes da minha conversão, que eu falei, meu Deus, aonde isso aqui vai chegar? E aí, infelizmente, na época eu não coloquei um limite pra isso, então assim, não tive nada diagnosticado exatamente, mas eu tenho certeza que eu tive um burnout em um momento. Foi mais ou menos há uns 2 anos atrás. E aí foi ali onde eu parei e falei, tá, eu preciso colocar a casa no lugar. E a minha primeira decisão foi partir pro emocional. Então eu comecei a fazer terapia, comecei a buscar ali a parte de autoconhecimento mesmo, inteligência emocional, entender um pouco melhor sobre mindset mesmo e trabalhar essa parte mais racional. E isso me ajudou muito. Aí foi quando, por alguns outros motivos, eu passei pela minha conversão, né? Na verdade foi algo... Jesus, ele sempre pega a gente de surpresa, né? Sim. E foi quando eu passei pelo momento da minha conversão, e aí eu vi a importância do lado espiritual, e assim, de uma forma que até me envergonhou, o quanto eu fui negligente comigo, Isabela, e com a minha família, né? Com a minha filha. E foi aí que quando tudo começou, de fato, a se transformar. E aí eu passei por uma mudança de agenda, de prioridades, e eu comecei a olhar para minha casa, comecei a olhar para minha filha. Então eu tornei, na verdade, a minha casa inegociável. Uau. E não o meu trabalho. E o que o mercado diz é que é o contrário, né? Sim. Porque o seu trabalho vai te proporcionar todo o resto. Então você tem que ter o teu olhar, a sua prioridade aqui. E, na verdade, não. Então quando eu priorizei a minha família e o meu espiritual, eu fortaleci a minha identidade. Foi aí que eu entendi quem a Isabela era. Eu não era só a Isabela empresária, só a Isabela profissional. Sim. Eu tinha um percentual muito maior do outro lado. E aí foi quando tudo isso começou a florescer. Ao meu lado, a Isabela mãe, a Isabela esposa, né? A Isabela filha do Nosso Senhor, filha dos meus próprios pais biológicos, a Isabela irmã, a Isabela amiga. E quando eu priorizei esse momento aí, essa estação, como eu disse, foi quando tudo mudou, assim. E hoje eu trabalho menos, bem menos, ganho bem mais. E é muito irônico isso, né? Porque as pessoas acham que a hiperprodutividade é que vai te colocar em algum lugar. E na verdade não, você precisa ter muita clareza dos teus passos, assim. Quero trazer uma reflexão aqui para quem está nos assistindo. Qual que é o lugar que você precisa estar para fazer exatamente o que Deus te chamou para fazer? A Isa encontrou o papel dela. Porque dentro do empreender é muito uma linha tênue entre o workaholic, eu amo muito o que eu faço, então eu vou trabalhar muito por isso e eu entro nesse fluxo do workaholic, e você muitas vezes tentar não trabalhar tanto, porque a boa parte acaba pendendo pro workaholic. Nós somos assim, né? Se não tomar cuidado, a gente volta para aquele lugar. Uhum. Mas a partir do momento, assim como você trouxe na sua fala, que Jesus entra
E tem um versículo que eu amo, Isa, que fala que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, ali eu entrarei e cearei com ele. Eu vejo Jesus como um lorde, porque ele não vai chegar com os pontapés e derrubando tudo. Ele espera o nosso convite. Então, a partir do momento que ele entra no nosso negócio, na nossa casa, no nosso noivado, no nosso casamento, na nossa maternidade, ele refaz tudo, né? E é interessante porque, assim, nós estamos na primeira temporada do Marcas com Alma. E quando Deus me deu esse desenho, a primeira pessoa que eu compartilhei foi você, né? Uma das primeiras que eu falei, Isa, Deus me deu um desenho. Então, me ajuda em oração para que isso possa acontecer. E até o cenário, ele é muito propício, porque é um cenário que descredibiliza um pouco aquela carinha de podcast, mas ao mesmo tempo tem várias coisinhas proféticas aqui. É uma sala, é um lugar que tem um bolinho, inclusive nós vamos comer esse bolinho aqui com vocês, tá? Tem chá, porque Deus nos convida para estar neste lugar. E eu fico até emocionada porque muitas vezes, Isa, a gente trabalha, e qual que é a vez que a gente para o nosso tempo para ter o principal, que é com Ele? E eu estou me colocando neste lugar e falando de uma forma genérica. Porque às vezes a gente busca, ora, é temente ao Senhor, eu quero sucesso, eu quero resultado. E Deus está falando assim, para uns minutinhos e senta aqui comigo, porque eu só quero te ouvir. E aí sim, eu vou te mostrar quais são os próximos passos. Esse ano, Isa, foi o primeiro ano, e para uma pessoa que é toda estrategista, do planejamento e etc., das planilhas, foi o primeiro ano que eu não coloquei metas na minha empresa. Porque cada vez que eu estipulava uma meta, eu me frustrava quando aquela meta não era alcançada. E eu não conseguia olhar o resultado que eu já estava tendo. Ah, mas não foi bom, porque a meta não foi batida. E eu entendi que eu precisava soltar mesmo a mão e me desprender e deixar Jesus entrar no meu negócio e fluir. E nesse contexto que eu estou lhe trazendo, você está vivendo essa experiência, né, dos faturamentos, dos resultados, dessa leveza do noivado. O que você diria para quem ainda não conseguiu acessar esse lugar? Como, então, Isa, que eu faço para viver tudo isso que você está vivendo com Jesus? E abre parênteses, posso lhe servir um chá enquanto Deve. isso? Como que eu faço para que eu possa, então, viver essa dependência do Senhor? Porque, de certa forma, eu vejo que é uma dependência. Sim. Porque se Deus não te mandar os pacientes? Sim. Se Deus não cuidar dos seus clientes, como será? Né? Sim. O que você diria para essas mulheres? Eu acho que a principal pergunta que vocês precisam fazer para vocês mesmas antes de tomarem qualquer decisão, que foi algo que fizeram essa pergunta para mim no passado e teve um peso muito grande porque eu não soube responder. Quem é o seu mentor? Nossa, uau! E eu lembro que aquilo foi como... Aquilo me atravessou, assim, porque eu falei, eu não tenho um mentor, eu não tenho alguém pra me inspirar, eu não tenho uma pessoa com autoridade para falar sobre os assuntos que eu preciso falar, ou que eu preciso me desenvolver, né? Então, e essa pergunta foi feita assim que eu tinha... Assim, eu tava começando a conhecer sobre espiritualidade, sobre Jesus, enfim. E eu falei, poxa, Jesus, né, ele já tem um livro, né, mundialmente conhecido. Inclusive, pessoal, o Manual dos Negócios, tá? Exato. Livros são ótimos, mas você tem o melhor manual, a Bíblia. Sim. Leia Provérbios, não sei por onde começar. Provérbios, foi Salomão que escreveu boa parte dele, o homem mais rico dessa terra. Sim. E ele foi perfeito, né, o maior estrategista da história. Eu escutei isso numa imersão que eu fui e eu falei, gente, é exatamente sobre isso. Então, quando a gente quer ajuda, a gente quer uma opinião, a gente quer se desenvolver, a gente precisa buscar pessoas que tenham autoridade no assunto, né? E se você buscar a Bíblia, você vai ver que ele tem autoridade sobre todas as áreas. Então, eu me permiti, eu acho que foi isso. A gente precisa ter muita sabedoria, porque o ser humano, ele tem aí uma tendência ao pré-julgamento, né? A todo momento que a gente é esticado ali, a gente precisa se desenvolver, a gente não quer. É muito mais fácil ficar no lugar que a gente está, é muito mais fácil se manter ali na sua zona de conforto.
Porém, quando você se permite e você se arrisca, você começa a conhecer novos lugares, você começa a se desenvolver, enfim. E no meu caso, quando eu me permiti, foi através da minha igreja mesmo, né? Então, mudei as minhas mesas, a minha ambiência, assim, mudou completamente, muito rápido. Eu, de fato, me propus a conhecer pessoas que eu nunca tinha visto e estar em conversas que eu nunca tinha escutado. Eu falei, vamos ver o que esse pessoal tá falando aqui, né? Então, na época, eu engajei muito na igreja e estive em novos ambientes com novas pessoas que... Cristão é uma coisa, né? Ele sempre tá pronto para te receber. Então, essas pessoas me receberam na época e eu pude aprender um pouco com elas e eu mergulhei na Bíblia. Mergulhei, assim. Comecei a abrir, coloquei todo dia de manhã, eu vou ter 1 hora ali. Eu não sei direito o que é que eu tô fazendo ainda, mas eu vou fazer isso aqui. Eu vou sentar... Eu lembro que eu olhei no chat GPT, como ler a Bíblia? Por onde começar? E foi quando Deus começou a falar comigo. E aí, através dos cursos na igreja, eu entendi como me conectar mais e melhor. Aí aprendi sobre o secreto, aprendi a orar. E as coisas, elas vão acontecendo. Quando você se permite a fazer tudo isso, Deus, ele vai fazendo as coisas por você em um determinado momento. Exatamente. Você já não precisa mais de tanta força, de tanta estratégia, de tanta busca. Ele vai te proporcionando. Conforme você vai dando passo, ele vai te proporcionando. Então, chega um momento que as coisas, elas começam a fluir por si só. Eu costumo dizer que é o momento que você sai do banco do volante e senta no passageiro. É isso. Porque é ele que está Você se permite conduzindo. ser conduzido. E o mais interessante, quando você está no banco do passageiro, você consegue observar a paisagem, você consegue desfrutar do processo. Sim. E quando nós estamos no volante, não. Não. E quem que deve conduzir esse volante? É o próprio Cristo. É Ele que vai à frente, né? É Ele que luta as nossas batalhas. E por mais que o assunto esteja girando sempre em torno dele aqui, desde o início desse episódio, tudo volta para Ele. Sim. E uma reflexão que nós podemos deixar para as pessoas que estão nos assistindo é a importância de colocar Ele no centro. Sim. Tem uma passagem que fala que quando a gente busca Ele, todas as coisas nos são acrescentadas. Se até os pássaros têm de comer, quem dirá vocês, que são minha imagem e semelhança. São versículos que eles nos trazem, mas que têm chaves espirituais muito grandes. Para a gente depender dele e viver totalmente essa confiança nele, a gente tem que soltar a mão. Sim, e soltar a mão significa ter um relacionamento, né, Fabi? E o relacionamento, ele não é construído do dia pra noite. Exatamente. Então, a gente vê muitas vezes, tem envolvido a questão da religiosidade, né? As pessoas vivendo uma religião e não, de fato, a espiritualidade em si. E o relacionamento, ele é construído. Então, você não vai criar intimidade com Deus do dia pra noite. E eu escutei isso num curso uma vez que eu fui, e fez muito sentido pra mim. Em Belo Horizonte, uma pastora falou sobre isso. Ela falou, eu vejo muito vocês falando, né? Ai, mas Deus não fala comigo. Ai, mas eu não consigo entender os sinais. Deus não me dá sinais, Deus não me dá resposta, né? E aí você fala, tá, mas você tem certeza que você vai em busca da resposta? E em busca da resposta não é você orar, você pedir. É você estar em constante atenção, vigilância, você de fato ter um relacionamento. E o que é ter um relacionamento? Praticar isso todos os dias, ir em direção à palavra. Né? Exato. Buscar a palavra, é ali, é na Bíblia, é no secreto que você vai encontrar Jesus. Né? Não é algo, ao meu ver, assim, não é algo tão fácil assim de ser feito. Você precisa buscar isso mesmo, e buscar incessantemente. Quanto mais você buscar, mais você vai ter, mais lhe será dado. Né? Sim, exatamente. Posso lhe servir um bolinho? Deve. Gente, é estilo casa mesmo. Tem bolinho. Ó, o cheiro desse bolo, que não dá pra sentir no vídeo. É um cheiro, um bolinho de fubá, que acolhe, que abraça. E aproveitando o gancho que você trouxe, Isa, eu vejo que, assim, você falou de diversas esferas. Sobre o sucesso, a prosperidade, que é um ponto também que eu gostaria de explanar um pouquinho mais nesse episódio. A sua maternidade, o seu noivado. O que você enxerga, então, como um sucesso além de números? Vou contextualizar. Principalmente na área da estética, quanto mais você tem, principalmente se tratando de números, vestimenta, imagem, postura, seguidores, notoriedade, mais bem-sucedida você é. Mas o que de fato é sucesso para você, Isa?
Fabi, você fez uma observação assim muito relevante. O meu segmento ele é muito cruel nesse sentido. Essa é a palavra. E é muito fácil de você se perder, porque não precisa de muito para você perceber que o que as profissionais muitas vezes buscam é a bolsa, o carro, a viagem, a roupa de marca. E para você teoricamente, né, ter um bom posicionamento no segmento, você tem que ter tudo isso, né? E não é que eu não acho que a gente não deva, a gente deve e a gente merece. Sim, inclusive a gente ama, tá? Exato. A gente ama. Só que para mim o verdadeiro sucesso está envolvido com você ter tudo isso sem perder o que você tem dentro do seu coração. Sim. E sem deixar, como a gente falou, que aqueles outros pratinhos, eles se desequilibrem, né? Então, pra mim, de nada vale se eu tiver a viagem, se eu tiver o carro, se eu tiver a casa, se eu não tiver o meu coração. E o da minha família também, né? Então, pra mim, o sucesso, ele tá totalmente envolvido nesse lugar. Então, estar bem, feliz, segura como mãe, como esposa, principalmente também. Dentro de casa, eu me senti segura e aí sim, dentro do meu consultório, foi como aquilo que a gente conversou. Todo o resto vai ser ali uma consequência de estar nesse lugar, a minha identidade estar preservada e a minha identidade em Cristo. Exato. É legal nós trazermos esse assunto à tona, porque muitas pessoas acham que a prosperidade, o resultado, será que dinheiro é de Deus? Se você olhar a Bíblia, boa parte das pessoas que estão descritas ali foram prósperas. E ouso dizer, se estudarmos um pouquinho mais ali, a maioria tinha um empreendimento. Sim. Viviam de negócios. Então, é da vontade do Senhor nos fazer prosperar. Isso é o primeiro ponto para deixar muito claro aqui. Porque às vezes as pessoas acham que, com Jesus eu tenho que viver uma vida sofrida. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele mesmo nos falou isso. Sim. Então, quando a gente vive com ele, existe sim a tribulação e o dia mal, mas a gente acaba entendendo de viver de mais leveza, né, esse dia mal. E a prosperidade, eu vejo que ela é um chamado também. Mas tem pessoas que não têm Jesus e têm dinheiro, mas é só o dinheiro. Não é aquilo que completa ela. E ela tem, e ela busca por posses, e busca pelo status, e busca por isso, e viagens. É muito natural a gente ver, principalmente, vou falar um assunto polêmico aqui, né? Se tratando em casamentos. Tem um problema. Ao invés de resolver a raiz do casamento, a causa, e ser curados naquilo, e deixar que Deus restaure, não, vamos viajar para Disney. Maldivas, uma semaninha lá resolveu. É como se colocasse um band-aid numa ferida que precisa ser curada, precisa ser estancada. E muitas vezes, a prosperidade, as pessoas ou olham como sujeira, só pode estar matando, roubando, fazendo coisa errada, como assim? Tá ganhando tanto dinheiro, né? Sim. Se afastam, ou com um olhar de julgamento, ou às vezes elas acham que não devem acessar aquilo, né? E se a gente for olhar nesse quesito de resultados que o nosso negócio nos traz, por que a gente está empreendendo? A época que eu comecei a empreender foi porque eu estava no burnout. Então, assim, eu não tinha muita escolha. Ou eu saía de agência, ou eu ficava cada vez mais doente. E eu amava meu trabalho, eu não queria abrir mão, mas por amar demais, eu trabalhava demais. E Deus me chamou para um empreendimento. Só que com muito cuidado, eu precisei equilibrar também os pratos para não entrar em alguns burnouts. E eu comecei a perceber que quando a gente coloca Jesus no centro, eu não sei se você sente isso, Isa, mas é como se ele destravasse na área assim, financeira algumas esferas nossas. E é possível sim você ser uma pessoa próspera sem se corromper. É possível você ganhar dinheiro sem abrir mão de valores. Sim. Uma das coisas que o Espírito Santo me constrangeu logo na época que eu fiz uma transição entre sair do MEI e vir, né, para o ME, foi: você não vai sonegar um imposto. Porque é como se eu sonegar impostos, eu estivesse, de certa maneira, não só agindo errado, porque eu não estou fazendo as coisas segundo a lei, mas dizendo assim: Deus, eu não quero devolver, né, aquilo que seria meu.
A mesma coisa entra em dízimo e outras questões. Sim. Então, sonegar impostos, dar um jeitinho, a mentirinha, são coisas que quando a gente tem Jesus, não dá mais para aceitar, né? São comportamentos que não dá mais para aceitar. E do âmbito de prosperidade, eu rodei, mas vou chegar lá, calma, gente. É que é um assunto delicado, mas vamos falar. Comentamos que amamos bolsinhas, amamos viagem, amamos tudo isso, mas isso não corrompe o nosso coração. O quanto que você enxerga que isso define quem que é uma pessoa, alguém? Ah, a pessoa hoje, um exemplo, o status hoje é definido pelo resultado. Então, se a pessoa tem a bolsa, tem o carro, tem a viagem, ela tem um determinado resultado. Quanto que isso é uma verdade absoluta? Assim, a única palavra que vem na minha cabeça com você trazendo essa questão é profundidade, né? Então, ela ter o carro, ela ter a viagem, ela ter... Tudo bem, ela tem bons resultados, mas aquilo, pra mim, assim, tá aqui, ó, é muito, 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 muito raso. A gente precisa entender como que tá dentro daquela pessoa, né? O que de fato... Ela carrega, né? Qual a motivação dela? Qual que é o motivador dela? Eu acho que tá tudo nesse lugar. Para mim, quando... como eu disse, eu já era próspera financeiramente, mas quando eu tornei a minha parte espiritual o meu motivador dos meus negócios, aí, assim, o jogo mudou completamente. A gente, como eu mencionei no início, né? A gente teve uma colheita, assim, muito próspera e muito melhor. E, na verdade, assim, com muito mais sentido, né? Faz sentido ganhar aquele dinheiro. É algo que você não se sente mal. Tem um destino. Exato, é algo que você não se sente mal, é algo que você, na verdade, sente que você é merecedora daquele dinheiro. Então, pra mim é mais sobre isso. O dinheiro eu sempre tive. Sim. Eu sempre tive dinheiro. Mas hoje eu tenho mais e hoje eu tenho com um propósito. Então, essa história da consequência, né? A gente, quando tem ali definido o porquê a gente está fazendo, qual a motivação do nosso coração, e Deus sempre vai saber do nosso coração, né? Então, Ele sabe dentro de mim que quando eu tô passando, por exemplo, de maneira prática, passando um planejamento para uma paciente, eu não tô interessada no quanto aquele valor final vai custar. E todos os dias no consultório eu faço uma oração antes de começar os meus atendimentos, enfim, que eu falo para Deus, né? Que não seja sobre eu e ela, seja sobre o que o Senhor tem para a vida dela e que eu seja só usada como um instrumento, como uma ferramenta. Então, a transformação que vai gerar nela seja algo que o Senhor queira, né? Então, o que vai vir ali de financeiro, de... Uma consequência. Né? É uma consequência e é o que Deus decidir, entendeu? Então, e a gente entende que quando a paciente, na verdade, elas sentem isso durante o atendimento, que eu de fato quero o melhor para elas. E Sim. o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Seja começando pequeno, seja começando grande. E a maioria das vezes, quando as pacientes sentem essa confiança que, de fato, eu quero o melhor por elas, se eu precisar falar não, eu vou falar não, e a gente conduz isso de uma maneira muito mais segura, elas acabam confiando. Então, é como eu disse, é uma consequência o dinheiro. E para mim, olhando, eu acho que eu já te falei isso, mas eu vejo você realmente assim como um unção muito de prosperidade, né? Eu olho para você como uma referência realmente nessa área do prosperar. É possível você ganhar mais sem corromper princípios. E dentro dessa questão, o que eu enxergo no espiritual? Hoje, como que as pessoas nos ouvem? Através dos resultados. Se você não tem um resultado, né, que seja coerente com aquilo que você diz, né, trabalhar, então um resultado seja no âmbito financeiro, seja no âmbito profissional, seja no âmbito emocional, as pessoas hoje, desculpa, não ouvem quem é sofrida. Essa é a verdade. Ninguém quer ouvir. De problema já basta os meus, né? Pra que eu vou ouvir mais problema? As pessoas querem ouvir pessoas bem-sucedidas. E eu vejo que tem uma chave profética nisso, do espiritual, por quê? É como se fosse uma moeda. Para a pessoa te ouvir, ela olha os seus resultados, a grosso modo dizendo, ela vai bater o olho e falar assim, oxe, mas quem que é a Isa na sua profundidade? O que ela de fato faz ali? E ali é uma abertura que nós temos, muitas vezes, de dar toda a honra e glória a Ele. Muitas vezes não, sempre, né? Dar toda a honra e glória a Ele. Porque o dinheiro vem dele, a saúde vem dele, a sabedoria vem dele, a capacidade vem dele, tudo que nós fazemos vem dele. Se hoje nós estamos aqui gravando,
falando, respirando, é por conta dele. Então tudo vem para ele e volta para ele. Sim. E as pessoas, na sua superficialidade, nós seres humanos somos assim. Vivemos em eventos, network, imersões, bate o olho, é aquele raio-x dos 3 segundos. Já olhou bolsa, cabelo, maquiagem, sapato, tudo, já entendeu o que aquela pessoa O faz. ser humano é visual, né? Somos muito da estética. Se nós estivéssemos aqui de pijaminha, relax, descalça, desculpa falar, cheia de ramela no olho, cabelo encebado, ninguém iria nos Ninguém dar ia prestar credibilidade. Então nós somos visuais. Sim. E hoje eu vejo que é da vontade do Senhor nos fazer prosperar exatamente para que as pessoas nos ouçam. E é nítido o quanto você carrega isso. Então, que os seus resultados, eles possam sempre dar honra e glória àquele que te chamou. Sim. A gente fala que é a isca, né? Exato. E tudo isso se complementa. Então, elas vão chegar lá, geralmente, num primeiro momento, é por conta dos meus resultados, né? Da minha imagem, o que eu apresento. Nós somos seres visuais, isso é comprovado cientificamente, né? E a gente escolhe até um livro pela capa, né? Quem dirá um profissional para cuidar da tua beleza. Então, assim, o que eu mais escuto disparado no consultório, quando em primeira avaliação, quando a paciente senta, eu vim aqui porque você é muito bonita. Você é seu primeiro produto. Exatamente. E é como aquilo que a gente fala, né? Sobre o nosso motivador. Então, lá dentro de mim, eu já sei onde essa conversa vai terminar. Ela não sabe, mas eu sei. Então, eu aproveito essa isca dela estar sentada ali. E, de fato, Fabi, é tudo... Eu falo que se alguém me dissesse, me mostrasse uma imagem, por exemplo, desse podcast, uns 3 anos atrás, eu jamais imaginaria que isso estivesse acontecendo, que essas palavras fossem sair da minha boca. Mas, de fato, é tudo pela honra e pela glória do nome dele. Então, eu sempre busco... Quando as pacientes chegam lá, a gente tem diversos modos, diversos jeitos de fazer isso, mas a consulta ela sempre termina em Jesus. É algo que eu carrego dentro do meu coração e é o que deixa o meu coração em paz em relação a tudo que eu tenho, tudo que eu ganho, tudo que me é proporcionado. Eu sei qual é o meu motivador e o que de fato está lá dentro. Isa, aproveitando esse gancho do consultório, o que você acredita que Deus deseja fazer na vida dessas mulheres que estão lá com você? Trabalhar, operar, com certeza, muito mais do que só o externo, né? Ele quer dizer para elas que aquilo ali que elas estão cuidando é só uma face, né? E que elas precisam ter um olhar muito mais cuidadoso para dentro delas. E existem muitas outras coisas a serem reparadas. E eu senti aquele momento, de fato, como uma oportunidade de olhar para dentro, né? Olhar o que é que está desorganizado, o que é que está precisando de prioridade, o que é que está precisando, né, de um cuidado especial. E que aquela melhora ali estética que ele vai proporcionar, não sou eu, né? Que ele vai proporcionar, seja um incentivador, né? Dê mais ali confiança, traga mais clareza para elas se sintam melhores, mais calmas. E a partir disso, então o que é que agora eu preciso organizar? Né? Isso dê mais força mesmo, como eu disse, mais incentivo para elas. Porque o estético, nossa, ele é só uma face de tudo que a mulher é. Né? A gente carrega muito mais. Eu conheço mulheres incríveis que eu tenho uma admiração absurda que nunca fizeram sequer um procedimento estético. Então é muito, mas muito além disso, né? A gente precisa olhar para a nossa identidade, de fato, quem nós somos. E eu acho que é um convite mesmo para você entender quem você é e o que você precisa tratar de fato, o que você precisa curar. E é muito profundo o seu trabalho, porque eu vejo que, como eu também fui como paciente sua, a mulher ela precisa estar preparada para sentar na sua cadeira. Sim. Porque além, claro, da estética, que você consegue enaltecer a beleza daquilo que o Senhor nos criou, além de estarmos preparadas, nós também sabemos cuidar daquilo que Ele nos deu, né? Porque o Senhor não erra. Então você vai enaltecer exatamente aquilo do que já é belo daquela mulher. Né? E eu vejo que existe muito essa profundidade no seu trabalho. E indo para o encerramento, infelizmente, eu gostaria que você deixasse a sua rede social, divulgasse um pouquinho o seu trabalho para que o pessoal pudesse conhecer mais profundo quem é você ali no seu consultório. Perfeito.
Mulherada, meu Instagram é @doutora_DRA Isabela com S2Ls Proença. Que esse podcast sirva como um convite para vocês estarem comigo, a gente fazer uma reflexão poderosa sobre quem é você, que lugar você está, como eu posso te ajudar e com certeza como Jesus pode te ajudar nesse momento. E que através de um procedimento estético você consiga alcançar lugares muito maiores e pessoas também. Então você consiga alcançar a sua família, você consiga alcançar o teu trabalho e que de uma maneira geral tudo prospere. É isso. Foi um prazer. Muito obrigada Prazer mais foi uma meu. vez. Especial demais ter você aqui. Maravilhosa. Eu que agradeço. Foi muito especial. Obrigada, viu? Pessoal, muito obrigada a você que assistiu a mais um episódio do Marcas com Alma e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!